que um ser humano precisa comer para chegar a 125 quilos com esse shape. Essas são as melhores estratégias para você subir seu peso e ganhar massa muscular no bulking, para você que tem dificuldade de comer. Aqui, às 7 da manhã, depois de fazer 30 minutos de cardio em jejum. Cardio no bulking, tá vendo, né? Isso é para não acumular tanta gordura. Eu tenho aveia, whey protein e pasta de amendoim. 3 horas depois eu tenho 600 gramas de batata, 150 gramas de carne. Dá para reparar que essa batata inglesa foi feita na air fry, senão o volume seria muito maior. E essa é uma estratégia para você conseguir comer mais sem ter dificuldade de comer. Se você coloca a batata inglesa na air fry, ela reduz muito o volume dela. Fica muito mais gostoso e assim você não fica horas comendo a refeição. 50 gramas de folhas. Meio-dia, minha refeição pré-treino, 120 gramas de farinha de arroz e 50 gramas de whey. Eu já cansei de falar da farinha de arroz aqui. Isso porque 120 gramas de farinha de arroz seria o equivalente a quase 350 gramas de arroz. E aí? Você acha que é mais fácil comer 120 gramas de farinha de arroz depois de comer mais de meio quilo de batata inglesa ou comer um pratão de arroz? E essa estratégia é a importância da farinha de arroz no seu processo de bulking. Não ficar dilatado e ter fome para fazer as próximas refeições, né? E você que pensava que não tem uma coisa boa na dieta, 120 gramas de sucrilhos com 50 gramas de whey pós-treino. Ah, mas o sucrilhos pode ir na dieta, cara? Se o doce de leite pode ir na dieta, o sucrilhos pode. Isso explica porque tanto doce de leite quanto sucrilhos ou até a goiabada são doces que têm praticamente só carboidrato. Então, com isso, eles têm muito menos calorias do que um chocolate, por exemplo, que é fonte de gordura, do que uma pasta de amendoim, que é fonte de gordura. E no caso do pós-treino aqui, é muito interessante a gente ter um carboidrato de absorção rápida. E aí que o sucrilhos entra perfeitamente, assim como doce de leite ou goiabada também. Pô, e tem aquele pump também para valorizar, né? E o pior de tudo é que eu já comi mais do que muitas pessoas comem no dia e ainda nem chegou no final, que são 10 ovos. 30 minutos depois dos sucrilhos eu tenho 450 de arroz, 150 de carne, 100 de vegetais e eu já não aguento mais comer. Agora Bulking é isso mesmo, é difícil fazer bastante refeição com bastante caloria, mas para crescer precisa. Quanto mais pesado, mais comida você vai precisar, mais músculo você tem, mais comida você precisa. Refeição da noite eu tenho mais uma vez 450 de arroz, 100 de vegetais e 150 de frango. E agora chegou no pior, senhores, eu já não aguento mais nada e eu tenho que comer 7 claras de ovo, 3 ovos inteiros e pelo menos tenho 50 gramas. Essas 50 gramas de pasta de amendoim muda totalmente o bulking do Tenente Breno, porque aí ele consegue ter 300 calorias num volume pequeno, além de tudo aquilo de ovo. Se ele fosse comer de ovo inteiro ia ficar muito cheio, sendo que é a última refeição e também é uma fonte de gordura boa, né? De pasta de amendoim. Uma das melhores dietas de bulking que eu já reagi aqui, Tenente Breno é fera, por isso que ele evoluiu demais. E com as dicas que eu trouxe nesse vídeo, eu aposto que agora você não vai ter dificuldade de subir seu peso e ganhar massa muscular, né? Então segue o meu perfil Cala Torre para receber mais dicas e conteúdos como esse, que você vai destravar seu peso e ganhar massa.